Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você já percebeu que aquilo que você espera ver começa a aparecer com mais frequência na sua vida? Não é coincidência, não é mágica e também não é pensamento positivo vazio. É cérebro, é emoção e é consciência em ação. Seja muito bem-vindo ao Decreto Sutil. Hoje a gente vai conversar sobre expectativa, fé subconsciente e por que algumas pessoas parecem viver num campo de possibilidades, enquanto outras vivem travadas na escassez. E fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você entende sua própria mente. Quando você espera algo, o seu cérebro entra em estado de alerta. Existe uma área chamada Sistema de Ativação Reticular, que funciona como um filtro da realidade. Ele decide o que você vai notar e o que vai ignorar. É igual quando você pensa em um carro branco, de repente, parece que todos os carros da rua são brancos. Eles sempre estiveram lá. Você só começou a perceber. Agora pensa nisso aplicado à vida. Se você espera oportunidades, seu cérebro começa a buscá-las. Se você espera problemas, ele faz exatamente a mesma coisa. E aqui entra um ponto essencial. Fé não é acreditar depois da prova. Fé é o que orienta o cérebro a buscar a prova. Estudos mostram que quando alguém entra num estado real de fé, não religiosa, mas existencial, uma área do cérebro chamada lobo parietal, reduz a sensação de separação entre eu e o mundo. A pessoa se sente mais conectada, menos isolada. E quanto mais conectado você se sente, mais seu sistema nervoso sai do modo defesa e entra no modo possibilidade. Isso explica por que pessoas que acreditam profundamente que algo é possível agem diferente. Percebem sinais diferentes e fazem movimentos que quem não acredita jamais faria. Não porque sabem mais, mas porque sentem diferente. Agora presta atenção nisso. Cerca de 95% das suas decisões acontecem fora da sua consciência. Seu corpo acorda sozinho, seu coração bate sem você mandar, sua respiração se ajusta sozinha, o subconsciente está no volante. E emoções que você nem percebe conscientemente, menos como medo ou entusiasmo, menos alteram o funcionamento do cérebro. O contrário também é verdadeiro. Emoções como encantamento, admiração, gratidão, alinham cérebro e corpo. É por isso que experiências de uma paisagem, uma música, um insight, menos mudam tanto a gente. Elas silenciam o ego e nos conectam com algo maior. Agora entra a parte que muita gente chama de quântica, mas que precisa ser entendida com o pé no chão. As emoções elas não ficam só dentro de você. Elas geram campos eletromagnéticos, principalmente pelo coração. Medo emite um tipo de sinal. Confiança emite outro. E a ciência começa a mostrar que, em níveis microscópicos, informação não precisa viajar de um ponto a outro. Ela pode simplesmente se correlacionar. Isso abre uma hipótese poderosa. Quando você sustenta um estado emocional coerente, você se alinha com possibilidades compatíveis. Não é forçar o universo, é sintonizar. Já reparou que grandes ideias não surgem quando você está tenso? Elas aparecem no banho, caminhando sem rumo, sonhando. Isso acontece porque quando você desfoca, ativa uma rede cerebral chamada Default Mode Network, menos o modo criativo e preditivo da mente. É nesse estado que o cérebro cruza informações, emoções e padrões, e gera intuições que parecem mágicas, mas são profundamente inteligentes. A congruência menos quando pensamento, emoção e corpo alinham menos é o sinal. Agora eu quero saber de você. Você já viveu alguma situação em que algo parecia improvável, mas aconteceu depois que você mudou sua forma de pensar ou sentir? Conta aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar mais gente do que você imagina. Já reparou como alguns filmes parecem mais profundos depois que você começa a entender a mente humana? Pensa na série Dark. Não é só sobre viagem no tempo, é sobre ciclos internos. Os personagens tentam mudar o futuro, mas continuam tomando decisões a partir do mesmo estado emocional. Resultado? O ciclo se repete. Isso é exatamente o que acontece na vida real. Você muda o cenário, troca de relacionamento, troca de emprego, troca de cidade, mas se o estado interno permanece o mesmo, o desfecho muda muito pouco. A série deixa uma mensagem silenciosa. Não é o tempo que aprisiona, é a consciência. E agora a pergunta que eu quero deixar para você refletir e responder nos comentários
é: se sua vida estivesse presa num ciclo hoje, qual emoção estaria sustentando esse looping? Medo, culpa, pressa ou desconfiança? Responder isso já começa a quebrar o padrão. Agora, presta atenção nisso porque é sutil. E poderoso. Na física, uma possibilidade só se torna realidade quando é observada. Mas no cérebro humano, isso acontece antes. A possibilidade colapsa quando você decide emocionalmente que algo não vai dar certo. Não é o universo que fecha a porta. É você que para de tentar, para de perceber, para de se mover naquela direção. E aqui entra um paralelo forte com o filme Matrix. O Neo não começa a desviar das balas porque ficou mais forte fisicamente. Ele muda quando para de acreditar nas regras que estavam operando dentro da mente dele. A matriz não era só um sistema externo, era uma programação interna. E agora a pergunta que pode gerar muita interação aqui no vídeo. Qual regra invisível você acredita hoje sobre dinheiro, amor ou sucesso que talvez nunca tenha sido realmente sua? Às vezes só questionar a regra já começa a libertar a mente. O ponto central é esse. Você não precisa saber exatamente como algo vai acontecer. Você só precisa não fechar portas antes do tempo. Fé não é negar a realidade, é não limitar o campo das possibilidades. Se esse vídeo te trouxe clareza, deixa sua curtida menos. Isso ajuda o Decreto Sutil a alcançar mais pessoas que estão prontas para esse tipo de conversa. Se inscreve no canal para continuar explorando consciência, mente e realidade de um jeito profundo e aplicável à vida real. E lembra, quando você muda o estado interno, o externo responde. Nos vemos no próximo vídeo.